Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e de desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação, tais como estudos bíblicos, pregações, devocionais, estudo das lições bíblicas, bate-papo com convidados especiais e muito mais. Desde já convido você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Semanalmente estamos aqui gravando sempre o estudo das nossas lições da escola dominical e hoje estamos aqui para esta finalidade. E como os irmãos já sabem, os que acompanham o nosso canal, nós temos sempre um convidado, gente. Convidamos um mestre, um professor, uma pessoa de reconhecida capacidade no Ministério do Ensino para nos ajudar na ministração da aula. E assim esperamos contribuir com a edificação de vocês e também com a preparação das aulas para os nossos professores da escola dominical. E como os irmãos podem ver, estamos aqui, com a presença, a participação do nosso querido presbítero Felipe Nogueira, professor da nossa escola dominical aqui em nossa sede em Maracanaú, na Assembleia de Deus Templo Central, que é dirigida pelo pastor João. E nós temos o prazer de mais uma vez, pela segunda vez, né, Felipe? O irmão Felipe está aqui conosco para nos ajudar, para ministrar para nós. Eu sou o aluno, ele é o professor. Tá certo, gente? Sempre funciona assim, o nosso método, de estudo aqui é com a participação de um professor. E a gente tem aqui perguntas para esse mestre, para que ele possa nos dar as orientações, as respostas, de acordo com o estudo de nossas lições. E, irmãos, estamos estudando neste trimestre, como vocês sabem, e esta é, irmão Felipe, a nossa última lição, mas eu gosto sempre de trazer aqui, de contextualizar, para que a gente nunca perca a linha de estudos. Nós estamos estudando no primeiro trimestre de 2024 este importante tema, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Estudamos aqui uma série de 13 lições, muito edificantes por sinal, falando sobre a igreja, sobre a missão, sobre tantos assuntos importantes. Creio que quem acompanhou o estudo dessas lições certamente foi muito edificado. E eu gostaria de pedir ao irmão Felipe, agora para fazer a sua saudação inicial, para logo em seguida nós podermos fazer o estudo da lição. Amém. Eu gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. Agradecer ao irmão Josué pelo convite. A segunda vez, graças a Deus. E espero que hoje a gente possa ser claro, objetivo, para que o que nós formos falar aqui nessa noite, nesse dia, possa ser útil para os irmãos, tanto para crescimento espiritual, como para a preparação das aulas dos irmãos. Como o irmão José já falou, nós estamos encerrando um trimestre, um trimestre muito rico sobre a doutrina da igreja. E hoje nós vamos falar sobre um tema de particular importância dentro da doutrina da nossa igreja, da Assembleia de Deus, que é sobre o revestimento de poder e esse revestimento junto com a missão da igreja. É um assunto muito importante para nós assembleianos, para que a gente possa ter uma visão clara e objetiva do assunto. Muito bem, irmão Felipe. Nós também queremos agradecer aqui a sua presença, E é muito bom contar com a sua colaboração, com a sua ajuda em nosso canal, E a gente fica grato a Deus também, gente, por nós podermos ter chegado até aqui, até o final. Esse já é o segundo trimestre, que aqui no canal nós estamos divulgando, estamos trabalhando com esse quadro do nosso canal, que é o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. E o Felipe já
fez menção aqui, gente, nós vamos hoje estudar a lição de número 13, né? Que vai ser estudada em nossas escolas dominicais no dia 31 de março de 2024 e que traz como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. E o Felipe já, né, deu aqui delineou que este tema, né, vamos tratar de algo que é muito caro para nós pentecostais, né? Que é a questão da doutrina do Espírito Santo. O texto áureo diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. A verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, ele trouxe aqui até um termo da física, né? O Espírito Santo é a força motriz, é a força que movimenta a igreja, né? Que faz com que a igreja caminhe, com que a igreja ande. Muito bem. O próximo passo, irmão Felipe, nós vamos aqui apresentar os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Segundo objetivo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. E, por último, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Eu esqueci também de dizer aqui qual é a nossa leitura bíblica em classe, né? Não vamos ler, vamos só dizer aqui a referência, tá certo? Que está em Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 4, que trata da chamada, né, dos primeiros missionários cristãos, Paulo e Barnabé. Amém, irmão Felipe? Amém. Irmão Felipe, na nossa introdução, né, nós vamos ver o seguinte. Eu fiz aqui apenas uma tomadazinha rápida e eu gostaria que você já fizesse também aí a sua introdução. Então, nesta lição, vamos tratar sobre a importância e necessidade imprescindível do poder do Espírito Santo na vida da igreja hoje, pois sem ele, como diz o comentarista, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Você está de acordo, irmão Felipe? Sim, com certeza. Pode fazer sua introdução aí, a nossa... Bom, eu acho assim, já no tema da lição, o autor ele deixa muito claro a ligação entre a missão da igreja e o poder de Deus, né? Cristo deixou uma missão à igreja, e essa missão é pregar o evangelho, pregar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse aos apóstolos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para que ali eles seriam testemunhas. Então, existe uma ligação, existe um mecanismo para que a igreja consiga cumprir essa missão, se faz necessário a ação do Espírito Santo. Né? E aí nós vamos ver no decorrer da aula que essa ação ela é completa, não é só chamar e enviar. Ele chama, capacita, direciona, repreende, ele atua de todos os jeitos, porque a obra missionária é dele, né? Então, Cristo deixou essa missão à igreja, e para que a igreja cumpra essa missão, se faz necessário a ação do Espírito Santo. O que nós vamos ver no decorrer da aula hoje é que esse revestimento de poder, esse batismo no Espírito Santo, ele tem um propósito missiológico. O revestimento de poder tem um propósito missiológico, tem um propósito missionário, um propósito testemunhal. Então, o dom de línguas, que é seguido após esse revestimento de poder, ele tem esse propósito. Eu acredito que seja um dos pontos centrais do que nós vamos ver nessa aula, nessa semana.
Bem, a missão que a igreja recebeu do Senhor Jesus, né? O irmão Felipe já bem pontuou aqui, pessoal, e que eu quero enfatizar também, né? É aquela grande comissão, né? Que o Senhor deu à sua igreja de pregar o evangelho a toda criatura, né? E esta grande missão, eu vejo assim, Felipe, até nós estudamos no trimestre anterior, no final do último trimestre de 2023, nós estudamos sobre missão, não foi? Foi. O tema de missões, né? E assim, eu digo assim, é uma missão tão grande, porque Jesus diz assim, olha, vocês vão até os confins da terra, né? Até os confins da terra, a toda criatura, por todo mundo, né? Então, para cumprir isso daí, jamais pode ser na capacidade humana, né? Além de ser grande nesse sentido, né? Sim. De amplitude, ainda é grande no sentido de quem nós estamos representando, né? Que é o certo. Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, né? O próprio Cristo disse, se a gente for parar para analisar, todas as coisas na Terra vão passar. Tudo. Até as coisas mais importantes, né? Vai acabar, vai se findar. Mas o nosso Senhor disse que tem uma coisa que não vai acabar, não vai passar, que é a palavra dele, né? Passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. É exatamente essa palavra que a igreja é responsável por levar até os confins da terra, né? Então veja a importância, né? Então ela é grande em todos os sentidos, Em todos os aspectos, sentidos, né? em todos os aspectos. Eu coloquei muito assim na visão da dimensão, né? Que é mundial. Com certeza. É uma coisa que não dá. Imagina aqueles primeiros discípulos, né? Com todas as suas dificuldades, limitações, mas em pouco tempo, dentro de um século, eles já tinham pregado o evangelho ali por todo o mundo conhecido de então, né? Da época. Verdade. E isto realmente só pode ser mérito do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. A força capacitadora da igreja. Bom, Felipe, vamos ao estudo dos nossos pontos agora. Só lembrando que a palavra-chave desta lição é revestimento, né? Vamos tocar nesta palavrinha, ou pelo menos nos seus sinônimos, no decorrer do estudo desta lição. Você trouxe um livro aí, gostaria de apresentá-lo agora? Pode ser. A gente serve aí, né, como uma dica de estudo, de complemento, de subsídio para os professores. Esse livro eu trouxe para apresentar aos irmãos, tendo em vista o assunto da lição, né? Ele é do pastor Gutierrez Siqueira, né? É um teólogo jovem no nosso país, no Brasil, mas um homem que está sendo muito usado por Deus para trazer luz, né, sobre esse assunto do revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo, né? E isso é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo em um meio pentecostal, nós somos pentecostais, mas nós sabemos que existe uma realidade neopentecostal, que é muito grande no Brasil, né? E às vezes as pessoas misturam as coisas, né? Quem não faz parte do pentecostalismo, às vezes mistura tudo, né? Coloca tudo no mesmo balaio, no mesmo saco, né? E o pastor Gutierrez Siqueira vai tratar a visão do revestimento de poder dentro do pentecostalismo clássico, pentecostalismo tradicional, né? Então, é um livro... Eu diria até original, né? Inicial ali, né? É um livro pequeno, tá certo? Se os irmãos tiverem condição de adquirir, o Gutierrez não tá me pagando nada, tá certo? Realmente é muito bom. E eu trouxe para, se possível for, eu ler aqui algumas partezinhas, principalmente do capítulo 7, que é o capítulo que ele vai falar sobre o revestimento de poder. Muito bem. É assim, né, gente? Sempre no nosso canal aqui a gente também traz dicas de obras, de material que servem de apoio para os nossos professores. Bom, Felipe, o nosso primeiro ponto é a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas, certo? E o primeiro subponto traz como título um ensino revelado nos escritos de Lucas. Lucas escreveu 2 obras, né? 2 livros sagrados, que são o do Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, ambos narrativos, ambos históricos, né? Uhum. Então eu tenho uma pergunta motivadora aqui para
que você possa passar a fazer o seu comentário a esse subponto, que Tá é certo. a expressão cheio do Espírito Santo aparece com frequência nos textos lucanos ou nos textos de Lucas, tanto no Evangelho quanto em Atos. O que Lucas quis revelar ao dar tanta ênfase ao Espírito Santo e ao usar essa expressão, cheios do Espírito Santo, né? Essa expressão, cheio do Espírito Santo, ela vai aparecer 6 vezes no Novo Testamento. 5 vezes usada por Lucas e 1 vez usada por Paulo. Há uma diferença na visão de Paulo e de Lucas do que é ser cheio do Espírito Santo. Para Paulo, ser cheio do Espírito Santo é ter um caráter transformado, é ser transformado pelo Espírito Santo, é aquele processo de santificação. Então, quando Paulo usa essa expressão cheio do Espírito Santo lá em Efésios, capítulo 5, está ligado a essa ideia de um caráter transformado. Já Lucas, na visão de Lucas, ser cheio do Espírito Santo é ser revestido de poder para testemunhar de Cristo. Tendo em vista essas duas visões, algumas pessoas tendem a achar contraditórias, a achar que Paulo e Lucas estão se contradizendo ou um negando ao outro, quando na verdade não. O Espírito Santo ele trabalha de muitas maneiras, né? E aí o pastor Gutierrez vai trabalhar nesse livro justamente isso. A junção dessas duas coisas, nós pentecostais clássicos chamamos de o viver pleno do Espírito Santo. Então, resumindo, o que é viver plenamente a vida do Espírito Santo? É uma pessoa que é revestida de poder por ele, que é capacitada por ele para ser testemunha de Cristo, e é uma pessoa que teve o seu caráter transformado, que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. Então, na visão de Lucas, como o senhor perguntou, qual a ênfase dele é essa? Na visão de Lucas é ser cheio do Espírito Santo, é ser revestido de poder, é receber uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que o indivíduo agora seja testemunha de Cristo, uma testemunha ousada, uma testemunha corajosa. Essa é a visão de Lucas dentro dessa visão do ser cheio do Espírito Santo. Tá certo? Irmão Felipe, eu também gostaria assim de acrescentar, né? Eu já fiz assim um estudo de Lucas, do Evangelho, de Atos, sempre pesquisando essa expressão, né? Cheios do Espírito Santo, né? Aí fala, por exemplo, que Zacarias, ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou, né? Maria, quando Isabel, a esposa de Zacarias, quando ela recebe a visita de Maria, né? Ela foi cheia do Espírito Santo e a criança saltou no ventre, né? E além disso, ela falou algo que não sabia, né? Sim. Porque ela não sabia que Maria estava grávida e muito menos que o fruto do ventre dela era o Messias. Então ela foi cheia do Espírito Santo e o Espírito Santo deu a ela uma palavra profética. Bendito é o fruto do teu ventre, né? E aí ainda anunciou que aquele fruto era o Messias. Não tinha como ela saber. Exatamente. Não tinha como ela saber. Ali foi um direcionamento do Espírito Santo. Aí todas as vezes que aparece essa expressão, que alguém que foi cheio do Espírito Santo, né? Aí diz que ele saltou, diz que ele profetizou, diz que ele cantou, que ele fez algo assim extraordinário, algo diferente, né? Algo que realmente testemunhou que ele estava cheio, ou na plenitude aí, com o pleno, né? O cheio, completo aí, revestido do Espírito Santo, né? Eu acho muito interessante porque todas as vezes que aparece a expressão cheio do Espírito Santo, tem algo que a pessoa faz que demonstra essa essa presença de forma transbordante do Espírito Santo, né? Irmão Felipe, o segundo
ponto, segundo subponto, ele traz como título o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária, né? E a pergunta é a seguinte: ser cheio do Espírito Santo é opcional ou obrigatório para o crente? Essa palavra obrigatório, né? Coloquei aqui mesmo como uma provocação. Uma provocação, né? Eu diria assim, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade. É uma necessidade para o crente, né? Tendo em vista que é esse enchimento de poder que vai capacitar o crente a cumprir a obra deixada por Cristo. Jesus deixou uma obra, a igreja, e essa obra diz respeito a todos nós, né? Não diz respeito apenas aos missionários que estão nos campos, mas a toda a igreja. E para que nós consigamos cumprir essa obra, se faz necessário esse revestimento de poder, né? Nós vamos ver nos pontos mais à frente algumas características dessa necessidade, né? Da mudança que os próprios apóstolos tiveram na sua vida, né? De como eles iniciaram, mesmo estando com Cristo, né? E tiveram algumas falhas, algumas deslizadas no caminho, né? Mas após o revestimento de poder, você vê uma transformação gigantesca na vida de todos eles. Então eu diria que esse enchimento de poder, ele é necessário para que a igreja consiga cumprir a sua obra. O que não quer dizer também que a pessoa que não tem esse revestimento de poder, ela não possa ser testemunha, né? Porque nós vamos trabalhar muito hoje e no domingo essa questão da necessidade do dom, ligando a necessidade ao propósito. E o propósito do dom, para deixar de forma muito clara, ele é missiológico. Vocês serão revestidos para ser testemunhas. Então o dom, ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito. Não é o dom pelo dom, né? Não é o dom pelo dom, exatamente. No nosso caso, o revestimento de poder, que é acompanhado pelo falar em línguas, ele não é dado à igreja apenas para que a gente se alegre nos cultos, né? Apenas para que a gente edifique a nós mesmos, tendo em vista que o dom de línguas edifica a si mesmo. Só para ter uma experiência. Só para ter uma experiência, não. O dom de línguas, ele tem um propósito missiológico. Então, o que nós podemos dizer é, você que está nos ouvindo, né? Se você recebeu de Deus o dom de línguas, Deus estava te capacitando para uma obra missionária. Não quero dizer que está te enviando para a África, mas Ele está te dando um poder, um revestimento de poder, para que aonde você estiver, você possa falar com mais ousadia e com mais coragem do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai para a vida dos apóstolos, nós vemos essa mudança, né? A Bíblia, eu gostaria de ler aqui só 2 textos que mostram essa mudança. No livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo de número 35, a Bíblia diz assim, ó, aqui Cristo está para ser preso, né? E Pedro diz assim, ó, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E o texto diz assim, ó, e todos os discípulos disseram o mesmo. Cristo estava anunciando momentos antes que iria ser preso, né? E que eles iam abandoná-lo, né? Que um deles ia trair e que os outros iam abandonar ele. E Pedro toma a frente e diz, eu não te abandono. E você vai negar. E todos os outros dizem, nós também não te abandonamos. Mas na frente Jesus vai dizer que Pedro vai negar, né? Quando nós chegamos no versículo 56 do mesmo capítulo 26 de Mateus, a Bíblia diz, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Então, veja, homens que andaram com Cristo 3 anos, ou um pouco mais, andaram com ele, viram tudo que ele fez, mas, mesmo assim, no momento de ou vocês
protege a sua vida pessoal ou você fica com o teu Senhor? No momento em que a vida do indivíduo estava em risco, cada um ali pensou na vida deles. Todos correram e deixaram Jesus. E aí eu fico imaginando a cena, né? Cristo ali sem reagir, porque o texto vai dizer que ele não reagiu à prisão, e vendo os amigos a quem tanto ele ensinou, a quem tanto ele cuidou, por quem tanto ele fez, todo mundo correndo com medo de morrer. Essa é a verdade dos apóstolos. Após o revestimento de poder, quando a gente vai para Atos, capítulo 5, Pedro tinha passado por aquele processo lá da cura do aleijado da Porta Formosa, e há toda uma investigação, todo um julgamento com ele e João. E quando a gente chega no capítulo 5, no versículo 41, a Bíblia diz assim, ó, os apóstolos, depois de toda aquela investigação, de serem soltos, de serem dito assim, ó, vocês não falem mais no nome de Jesus. Se vocês falar, vocês vão ser presos. Ou seja, a vida deles, mais uma vez, é colocada em risco. Qual seria a atitude deles? Vão correr de novo? Vão deixar Cristo? Né? Vão abandonar? Será que eles vão ter essa mesma atitude? E o texto vai dizer, no capítulo 5, que eles são presos novamente, mas agora não é só mais ameaça. Agora se faz necessário uma pisa, uma surra. Né? E aí, quando a gente chega no versículo 41, Pedro diz assim, no capítulo 5, no versículo 41, Pedro diz assim, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo. Então, o que foi que aconteceu com esses homens? O mesmo Pedro, que Cristo estava ali com ele, correu. Verdade. Agora, o mesmo Pedro recebe a notícia que vai apanhar. Se é necessário você passar por um momento de desconforto, você vai levar aqui umas pauladinhas, porque você não quer negar Jesus. E a reação de Pedro é se alegrar. É olhar para o companheiro e dizer, alegre-se, porque nós fomos achados dignos de sofrer pelo nome do nosso Senhor. Então, essa aí, para mim, é onde mora a necessidade do revestimento de poder. O revestimento de poder capacita o crente a enxergar coisas que o homem carnal não consegue enxergar. Inclusive honra e glória no sofrimento por Cristo. Que o homem natural não enxerga isso. É impossível para ele. Só uma pessoa cheia, né, do Espírito Santo tem uma reação assim, né? Só. Tem um homem na história, um homem é conhecido, não sei se é muito, né? Porque mas o nome dele é John Hus. Talvez o senhor conheça ele, né? John Hus muitos dizem que a reforma protestante começa com ele, né? Martinho Lutero vai surgir cerca de 100 anos, cento e poucos anos após ele. E John Hus é quem dá esse início, e ele é preso, né? E colocam ele preso em uma fogueira, né? Dentro de um mecanismo lá cheio de madeira ao seu redor, e chegam para John Hus e diz a ele, ou você nega Jesus, ou então nós vamos atear fogo aí e você vai morrer queimado. E a história conta que John Hus olha para eles e diz, ateiem logo fogo para que a minha alma possa se encontrar com o meu Senhor. Isso é impossível para o homem natural. Impossível para o homem natural. Só um homem cheio do Espírito Santo tem coragem de deixar a própria vida por amor a Cristo. É verdade. Felipe, sobre essa questão de ser necessário, né? Eu tenho obrigatório aí só para provocar, né? me chocar, provocar um pouco, mas assim, é tão necessário, né, que o crente seja cheio do Espírito Santo, tenha esse enchimento, busque esse enchimento, né? Que o próprio Jesus, ele passou por isso. Fez o seu ministério todinho, né? Iniciou o seu ministério primeiramente ali sendo cheio do Espírito Santo, né? Quando ele sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele, ele é revestido, né? Ele vai ao deserto, vence a tentação, né?
E ele, assim, vivia constantemente na dependência do Espírito Santo, né? É verdade. Sendo ele quem ele era. Quem ele era. Sendo ele o próprio Deus, né? Filho, encarnado, é claro. Mas ele não dispensou, até como um exemplo, e também porque a Trindade trabalha, né? Nessa harmonia gloriosa. É. E aí Jesus, ele depende. Aí nós vamos ver também os apóstolos, né? Quando a igreja começa ali, ela não começa logo indo evangelizar, né? Não começa logo saindo pelo mundo, saindo pregando o evangelho por todo canto. Primeiramente eles ficam em Jerusalém, Em oração, esperando, em né, o jejum. cumprimento daquela palavra que Jesus disse que eles seriam revestidos, receberiam, né, a virtude do Espírito Santo. Aí depois daquilo ali, aí Eles ficam em Jerusalém, né? eles ficam em Jerusalém. E não querem sair de Jerusalém. Você Não, lê mas os assim, primeiros capítulos de Atos, eles ficam lá, né? Mas eles tiveram, como você deu exemplo aí de Pedro, testemunhando, ali mesmo em Jerusalém. Sim. Porque eu acho que eles não entenderam de início, né? É. Mas coube ao Espírito Santo levá-los para Verdade. outros lugares, até que eles cumprissem, né? Também esse propósito. E nós vamos ver esse processo, né, de ficar até mesmo na primeira viagem missionária de Paulo, o texto de Atos, que é o texto base da nossa aula, Atos 13, vai dizer que eles estavam reunidos, né, buscando em Além de oração, Antioquia, né? em jejum, buscando o Espírito Santo, né? Isso. E ali o Espírito Santo mais uma vez vem sobre eles, enche eles com o Espírito Santo e diz, né, separa para mim, né, Barnabé e Saulo, né, para uma obra que eu tenho chamado. Então você vê, né, que a igreja tem essa dependência do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não enche o indivíduo apenas uma vez, né? Encheu, pronto, tá pronto, vai lá. Eu ia te perguntar isso. Ele não enche o indivíduo apenas uma vez, né? Uma vez cheio, uma vez cheio sempre. para sempre, né? Não. Não é uma doutrina pentecostal essa, né? O crente precisa estar sempre na dependência do Espírito Santo, né? Sempre buscando o Espírito Santo. Você vai ver isso na vida de Paulo, muito claro. É só você ler o livro de Atos, né? Paulo tinha essa constante busca em oração, em jejum, buscando sempre o Espírito Santo, né? E em consequência você vê que Paulo era muito guiado pelo Espírito Santo, muito usado, né? Ao ponto até, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente, de ser impedido pelo Espírito Santo de pregar. Paulo queria pregar em determinado local e o texto de Atos vai dizer que o Espírito Santo o impediu, ao ponto de que a que ponto o Espírito Santo guiava a vida dele, né? Aqui não, agora você não vai falar não, só depois. E Paulo obedecia. Muito lindo, né? Então a questão do revestimento de poder, ou do enchimento do Espírito Santo, ele é realmente uma experiência necessária, né? Por que não obrigatória, né? No bom sentido, não como uma imposição do pastor, da igreja, irmão, você tem que, né? Mas que o crente mesmo sinta essa necessidade e ele vá, né? Buscar o Senhor, né? Realmente que é uma coisa que a cada vez mais nós temos visto menos. Menos. Isso aí você falou bem. Nosso meio, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, né? Era muito comum, né? Sim. As nossas campanhas dentro das nossas igrejas serem em busca dos dons espirituais, né? E hoje é algo raro, né? Parece que os dons espirituais estão ficando só para os nossos batismos em águas, né? Graças a Deus o Espírito Santo tem se feito sempre presente, né? Como o nosso pastor gosta sempre de citar, né? E mais de 20 anos aí, toda vez que tem o batismo em águas, há o batismo com o Espírito Santo. Mas você não vê mais a sede em muitas pessoas, em muitos corações, pela busca do Espírito Santo, né? Pela busca dos dons espirituais. As pessoas estão mais preocupadas em os 7 dias da porta aberta, né? Os 7 dias das correntes sendo quebradas. E você vê cada vez mais a igreja se afastando, né? E aí, em consequência, às vezes acontece muito engano, muita meninice, muita coisa que não condiz com a ação real do Espírito Santo, né? Mas também, Felipe, falta muito ensinamento a respeito disso. Aí a importância da nossa aula no próximo domingo, né? Exatamente. É esta aula, mas assim, que os pastores, que os pregadores, né, tragam esses temas
para a igreja, ensinando, incentivando, né? Para que as pessoas tenham esse desejo, tá certo? As bênçãos, elas só serão buscadas, né? As pessoas só sentirão esta necessidade se elas forem ensinadas que estão à disposição, né? Então, é importante que a gente enfatize, você que é um pregador, eu também, um professor, a gente possa estar falando mais desta necessidade para a vida cristã. Irmão Felipe, terceiro subponto diz assim: o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Aí a pergunta é: a experiência do ser cheio do Espírito é real e visível? Ou apenas algo subjetivo? Há evidências desse preenchimento espiritual? Né? Aqui é uma pergunta só, que eu queria que você dissesse, demonstrasse, né? Se quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, é notável isso, é visível na vida dela alguma diferença. Eu acho que você já falou de certa forma, mas você traga aí mais argumentos. Quando a gente olha para a Bíblia, né, nós podemos dizer que esse ato de ser cheio do Espírito Santo, ele é sim visível, né? Ele é sim visível. E aí nós temos algumas evidências, tanto no Novo Testamento, né, como no Antigo Testamento. Há uma pequena mudança, alguns vão dizer, mas o propósito é o mesmo. Quando a gente vai para a Bíblia, e aí eu quero começar primeiro pelo Antigo Testamento, o livro de Números, capítulo 11, a partir do versículo 24, vai narrar aquele episódio em que Deus vem sobre Moisés e o texto vai dizer que ele tira do espírito que estava sobre Moisés e coloca ali sobre um grupo de 70 homens. Quando a gente começa a ler a partir do versículo 24 até o verso 30, nós vamos ver que após Deus tirar do espírito que estava sobre Moisés e colocar sobre aqueles homens, a Bíblia vai relatar que eles começaram a profetizar. Então não foi algo simbólico. Deus não veio sobre Moisés e disse: eu estou tirando do espírito que está sobre você e colocando sobre o Filipe. E o Filipe ele permaneceu o mesmo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Não. Foi notório, foi visível. Eles começaram a profetizar. E aí tem outros textos do Antigo Testamento, o texto de 1 Samuel capítulo 10, que é o momento em que Saul é escolhido ali como rei, e Samuel diz a ele como aconteceria. Acontece a mesma coisa com Saul. O texto vai dizer a partir do versículo 6 que quando o Espírito Santo vem sobre Saul, ele começa a profetizar. No capítulo 19 do mesmo livro de 1 Samuel, mais uma referência do Antigo Testamento, quando Saul agora está perseguindo Davi, e Davi vai se esconder com Samuel na casa dos profetas, e a Bíblia vai dizer que Saul manda 3 comitivas prender Davi. E quando eles chegam lá, as 3 comitivas, uma após a outra, quando eles entram na casa dos profetas, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre eles e todos eles começam a profetizar. Até que Saul fica aí com raiva, irado, e diz: eu vou por mim mesmo. Esses homens estão com conversa. E Saul chega lá. E a Bíblia diz que quando Saul chega, que entra na casa dos profetas, o Espírito Santo vem sobre ele e ele começa a profetizar. Então, todos os casos no Antigo Testamento, nós vemos que há uma manifestação visível. Quando nós vamos para o Novo Testamento, ali em Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, né? Todos esses casos, nós vamos ver que Lucas usa agora a expressão e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Em Atos capítulo 10, é o texto lá
Cornélio, né? E Pedro pregando, de repente o Espírito Santo vem sobre Cornélio no meio da pregação e Cornélio começa a falar em outras línguas. Eu acho bonito, Felipe, aí nessa passagem, eu nunca esqueci, que diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. Caiu. Como uma nuvem assim que se abre e derrama toda a sua, né, seu conteúdo ali sobre um lugar, assim foi o Espírito Santo ali na casa de Cornélio. E o que Pedro vê é algo que eles tinham experimentado. Então Pedro está vendo algo. Quando o Espírito Santo cai sobre eles, há uma manifestação visível, notória. Tem alguma coisa acontecendo. E Pedro diz, é a mesma coisa que aconteceu conosco. Tanto que ele diz, né? Tendo em vista isso, eu posso negar, eu não posso deixar de pregar esse homem porque ele é gentil. Se o Espírito Santo deu a eles o mesmo dom que deu a nós, quem sou eu para ir contra? Então, o que nós podemos dizer, apesar dessa diferença, né? O Antigo Testamento era a profecia, né? No Novo Testamento é o falar em línguas. Mas o que nós podemos dizer é o seguinte, ó. Ambos, se você observar, são elocuções proféticas. Ambos é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, que marca e sinaliza o momento em que o indivíduo é cheio pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, a profecia. No Novo Testamento, o falar em línguas. Mas ambos são elocuções. É o ato de fala. E esse ato de falar é a marca do momento em que o indivíduo foi cheio pelo Espírito Santo. Então nós podemos dizer que, biblicamente, né, não só baseado no livro de Atos, né, mas biblicamente falando, o ser cheio pelo Espírito Santo, ele é visível e é notório, porque ele é acompanhado pelo ato de falar das grandezas de Deus, seja em profecia, no Antigo Testamento, ou seja em línguas, no Novo Testamento. E a tua experiência, Felipe, como foi? A minha experiência foi Você também se sentiu diferente? Muito diferente. É uma sensação tão boa, né? Tão boa, que a gente não consegue explicar com palavras humanas. Eu era muito novo, eu era criança, e eu estava em um culto de oração em Fortaleza. E em um determinado momento ali, um culto normal, não era um culto como a gente às vezes faz, né? Um culto de avivamento, era um culto comum. Mas após a pregação, o irmão chamou a gente, algumas pessoas que queriam ir para frente, né? E lá ele começou a orar. E naquele momento ali o Espírito Santo veio sobre mim e eu comecei a falar em línguas, né? E foi algo tão... Tinha quantos anos tu? Eu tinha na faixa de uns 13, 14 anos, 12. Era mais ou menos essa idade. Foi algo tão bom que o culto acabou. Eu entrei no carro do meu pai falando em línguas e cheguei na casa dele falando em línguas. Não queria parar. É uma experiência muito... Não conseguia se controlar, né? É algo muito marcante, né? O momento em que você é cheio pelo Espírito Santo é algo muito marcante. Como a água que transborda de um copo, né, de algum vasilhame, você vai enchendo. E a água não para de sair. Não para, né? E você tenta ali, mas não consegue porque realmente está sendo muito abundante a água que está descendo, né? Então tem que transbordar, tem que externar aquilo, né? Porque tem determinados segmentos cristãos, protestantes, evangélicos, né, que creem que o crente ele é batizado no momento, com o Espírito Santo, no momento que ele aceita Cristo, que ele crê, né? Da conversão. No momento da conversão. Então ele já é ali, recebe o Espírito Santo, já é batizado com o Espírito Santo, né? Mas só que o que a Bíblia nos mostra, que há diferença, né? Os próprios discípulos já criam, mas eles, quando foram revestidos, quer dizer, uma experiência adicional, uma segunda experiência, né? Eles realmente se tornam ousados, se tornam corajosos, dinâmicos, né? E pregavam com assim uma graça, uma ousadia, né? Uma coragem. maior. E isso é o que eu
creio também que o nosso comentário está nos trazendo aqui, né? É fato que o indivíduo, quando se converte de fato, uma coisa é você aceitar Jesus, Sim. outra coisa é você nascer de novo. Nascer de novo. Nem todo mundo que aceita Jesus nasceu de novo ainda, né? Então, no momento em que você nasce de novo, que você realmente tem um encontro com Cristo, que você se torna uma nova criatura, é fato que o Espírito Santo Já vem habitar. habita em você, né? Até porque ninguém pode nascer de novo sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá a Que vida. faz, É ele quem dá a vida, né? É ele quem gera aquela nova vida. Então, isso é fato. A nossa maneira de enxergar é que esse momento é um revestimento, ou seja, só se reveste quem já está vestido, né? Então nós já temos o Espírito Santo. Os apóstolos já tinham o Espírito Santo, né? Eles já estavam vestidos com o Espírito Santo. Mas naquele momento ali eles foram revestidos de poder. E por quê? Por que Cristo fez isso? Por que isso era necessário? E aí é que vem o propósito do dom. Eles foram revestidos de poder para serem testemunhas de Cristo. Então, esse é o propósito do dom. Para que agora vocês cumpram a missão de vocês com mais ousadia, com mais coragem. Que vocês não temam mais. Esse revestimento de poder veio para isso. Glória a Jesus. Muito bem, irmão Felipe, nós vamos... Muita coisa boa a se dizer, mas o tempo hoje a gente avançar, não é? O quarto subponto, que por incrível que pareça, né, este primeiro ponto tem quatro subpontos, né, vai trazer o seguinte título: A doutrina pentecostal clássica. A pergunta é: nós pentecostais clássicos defendemos que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, né? E qual o fundamento bíblico para crermos dessa forma? Pronto, eu acabei de citar alguns, né? Diferente do que muitas, principalmente eu já conversei com alguns amigos, né? Mas de igrejas tradicionais, e eles nos acusam muito de nós basearmos essa doutrina especificamente apenas num livro de Atos, né? E aqui eu já mostrei alguns textos até do Antigo Testamento, né? E aí o discurso deles normalmente sempre é que o livro de Atos não pode ser tomado como doutrina, porque é um livro narrativo, né? E quem espalhou essa visão, de certo modo, foi um teólogo muito bom, fantástico, um dos melhores que viveu no século XX, um homem chamado John Stott, né? Quando ele escreveu o seu livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, no ano de 1964, ele falou sobre isso, que não se podia pegar o livro de Atos como doutrina, porque era um livro narrativo, né? Então, assim, biblicamente falando, nós pentecostais baseamos essa doutrina no livro de Atos, principalmente no Novo Testamento, mas não só no livro de Atos, mas em alguns outros textos que eu já citei. O que eu acho interessante, e aí eu gostaria de ler um trechinho aqui, o Gutierrez coloca aqui no livro dele, na página 99, uma retratação do próprio John Stott, anos após, falando sobre o livro de Atos. Ele diz assim, a palavra do John Stott está aqui no livro do Gutierrez Siqueira, Revestidos do Poder, eu não sei nem se eu falei o tema do livro, né? Revestidos do Poder, na página 99. John Stott disse assim, não estou negando que as narrativas históricas têm uma finalidade didática, pois é claro que Lucas era tanto historiador como teólogo. Então, se Lucas era historiador, mas também era teólogo. Se ele era teólogo, ele fazia teologia. Ele fazia teologia. Estou afirmando que a finalidade didática de uma narrativa nem sempre é evidente em si mesma, e por isso, muitas vezes, precisa de uma ajuda interpretativa de outro lugar das Escrituras. Então, no ano de 1990, ou seja, vários anos após, John Stott faz essa retratação, né? E muitas pessoas ainda hoje negam isso, né? Simplesmente pelo fato de que, com a alegação de que Atos é um livro narrativo, e por ser narrativo não pode tirar a doutrina dele. Eu nunca entendi isso, porque nós vamos ter um problema muito grave com a Bíblia.
porque nós vamos excluir pelo menos 40% dela. 40% da Bíblia é narrativa. O Antigo Testamento, basicamente, todo é narrativo. É contando a história de um povo. Está narrando pra gente a história. Não se pode tirar a doutrina. Os evangelhos são narrativos. Os evangelhos são narrativos. Eu não posso tirar a doutrina dos evangelhos. Por que só Atos? Né? Por que só Atos? Então, assim, o fundamento, como o senhor perguntou, nós temos o livro de Atos, nós temos os livros do Antigo Testamento, como eu já citei, Números, 1 Samuel, né? 1 Samuel também. E além do texto bíblico, nós temos o propósito do dom como fundamento. O propósito do dom. O propósito do dom, como eu já falei, é ser testemunha. Eu não sei se o senhor estava presente, aqui já na 64, ainda era congregação, não era sede ainda, talvez o senhor não estivesse lá. Em um culto de avivamento, um amigo nosso, o missionário Adriel, nós estávamos lá, quem estava pregando naquele dia era o pastor Gilmar Carvalho. E após a pregação, o pastor Gilmar chamou a igreja para frente para ele orar, para que através da oração o Espírito Santo viesse batizar pessoas. E no meio da oração, o pastor Gilmar, ele interrompeu a oração, apontou para o Adriel e disse, eu quero que você venha aqui à frente. E aí ele disse, Deus está escolhendo esse jovem para ser um missionário. Deus vai enviar ele a vários locais, tanto do nosso país como a outras nações. E para provar que é Deus que está falando, ele vai batizar você agora com o Espírito Santo. E quando o pastor encerrou a fala, o Espírito Santo batizou o Adriel com o dom de línguas. Revestiu ele de poder. E de fato ele é um missionário hoje. E de fato ele é um missionário. Ele vive de missões. A família hoje ele falou comigo. É uma família missionária. Né? Verdade. Então você vê, nós temos o fundamento bíblico, nós temos o fundamento do propósito do dom, acontecendo de forma muito clara na vida do nosso amigo Adriel, e nós temos o fundamento da história. O nosso movimento pentecostal, como nós conhecemos hoje, tradicional, ele não vai ter o seu início, como se popularizou, na Rua Azusa. Né? Mas ele tem o seu início em um ambiente de escola. Havia um pastor metodista chamado Charles Fox. Charles Fox Pan, né? Ele começa reúne um grupo de alunos em uma escola bíblica Betel, e lá eles começam a estudar o livro de Atos. É interessante que o movimento pentecostal nasce de um estudo. Né? Numa escola. Em uma escola. Às vezes as pessoas gostam de acusar a gente de que primeiro a gente sente, para depois a gente procurar uma base bíblica. Né? E o nosso movimento nasce em uma escola de um estudo do livro de Atos. E aí a história conta que após eles estudarem o livro de Atos e chegarem à conclusão de que sempre o enchimento do Espírito Santo se caracterizava pelo falar em línguas, eles começaram agora a buscar. E aí no dia 1º de janeiro do ano de 1901, ou seja, no primeiro dia do século XX, uma daquelas jovens, uma jovem chamada Agnes Osma, foi batizada com o Espírito Santo, e ela falou em línguas por 3 dias seguidos. Então, nós temos uma base bíblica, nós temos a base do propósito do dom, e nós temos a base da história. O método científico, né, trazendo aqui um adendo, Felipe, ele se baseia muito no empirismo, na experiência, né? E a experiência é o que, assim, tem uma teoria, mas para que aquilo realmente seja considerado algo científico, comprovado, tem que ser feita uma experiência, né, que comprove a teoria. Então o cara levanta uma hipótese e aí depois ele tem que provar pela experiência, né? E a gente, assim, pode dizer que até então, até antes do século XX, né, as pessoas, é claro que há diversos relatos que durante toda a história da igreja
houve pessoas que falaram em línguas, né? Mas assim, não era algo tão evidente, disseminado. Então quando ali eles começam a buscar e tem o fato acontecendo, né? A experiência se manifestando, a Agnes Osman sendo batizado com o Espírito Santo, falando em línguas, e isto foi realmente assim, se disseminou, né? Se espalhou rapidamente, depois veio a Rua Azusa, e por todo mundo, né, essa chama Chegou pentecostal, né, chegou até nós também. É a experiência, né, comprovando o que dizia o texto bíblico. Né? Verdade. Então é uma coisa assim evidente. E de fato assim, o falar em línguas para nós, né, é uma prova cabal de que realmente uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, né? Felipe, eu vou fazer aqui uma pausa só para fazer dar o nosso recadinho aos nossos irmãos que nos assistem, tá certo, gente? Você está apreciando, está gostando deste estudo, este estudo dialogado aqui com o professor Felipe, e pode também nos dar um apoio a este canal, né? A gente pede para que você dê o like, você curta, tá certo? Isto é muito importante para o canal, gente, porque realmente faz com que a plataforma do YouTube ela entenda, né, que este vídeo está sendo importante, este conteúdo está sendo importante, tá certo? Para ser distribuído a outras pessoas. Então, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe, né? E assim você estará apoiando e divulgando este trabalho, tá certo? Em nome de Jesus. Amém? Vamos então para o segundo ponto, irmão Felipe, que traz como título o Espírito Santo capacitando as testemunhas. E o primeiro subponto, tá certo? Que tem como título Capacitando as Testemunhas, e o segundo subponto, né, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Eu vou juntar os dois aqui numa única pergunta e o irmão fica à vontade para fazer os seus comentários. Diz assim: uma das razões de recebermos o Espírito Santo é sermos capacitados para dar testemunho e servir. Aí a palavra, né, capacitar, né, muito importante, eu acho, nesse ponto aqui. Demonstre biblicamente como isso aconteceu com os crentes do primeiro século, né? Essa capacitação para serem testemunhas. Deus chamou aqui no ponto 1, o autor vai falar principalmente sobre alguns líderes, né, da igreja, né? Paulo, Pedro, alguns homens de maior importância, e eles foram todos cheios, revestidos, foram capacitados para cumprir aquela obra, né? E você vê que essa capacidade transformou aqueles homens, como nós já falamos aqui no ponto atrás, nós vimos a mudança na vida dos apóstolos. Uma mudança tão grande, que até na oração deles os pedidos se tornaram diferentes. Quando a gente lê Atos, capítulo 4, ainda tendo como pano de fundo a cura do aleijado da Porta Formosa, e os apóstolos são presos, e lá eles são ameaçados. Quando eles chegam em Atos, no capítulo 4, e eles são soltos, o texto vai dizer que Pedro reúne-se com os irmãos, conta para a igreja as ameaças, e aí eles vão orar. A oração deles eu acho linda. Verdade. Fantástica, porque a que ponto o Espírito Santo muda um ser humano? Eles estavam sendo ameaçados de prisão e de morte. E aí os irmãos chegam, Pedro conta para a igreja, e agora eles vão orar. Qual é a lógica dessa oração? O que é que eles vão pedir? A lógica seria livramento, não? Eu estou sendo ameaçado. Pedro foi solto agora, contou que ameaçaram não só a ele, mas a toda a igreja.
Vamos nos reunir, vamos orar, vamos pedir a Deus o livramento? Essa seria a lógica. Mas o pedido deles não é esse. O versículo 27 do capítulo 4 diz assim, ó: porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha o verso 29. Ó. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com mais ousadia. Eles não pediram por livramento. Eles pediram mais ousadia. Então, aqui vem a capacidade dada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem capacita o homem a não temer nem ameaças de morte. Nem ameaças de morte. A outra capacidade para servir, como o Senhor falou, também é o Espírito Santo que dá essa capacidade para a igreja. No livro de Atos também nós vemos uma característica muito forte daquela igreja primitiva, que os irmãos vendiam as suas propriedades e repartiam entre eles, sem os apóstolos pedirem, apenas porque viam a necessidade daqueles irmãos que estavam se achegando ao corpo de Cristo, e movidos pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, eles abriam mão dos seus bens financeiros para servir aos necessitados. Então, nós vemos, Pastor Josué, que Deus usa tanto homens grandes, como o autor coloca no ponto 1, mas também como homens simples. Né? Como homens simples. Homens que às vezes não é visto. É muito comum, hoje a gente vê algumas pessoas querendo ser o novo Paulo, né? O novo Pedro. Né? O teu nome vai ser soprado, né? Deus está te chamando para ser grande. Né? Mas poucas pessoas querem servir sem ser vistas. Né? E às vezes eu me pergunto assim, os discípulos, né? Nós temos aí 3, 4 conhecidos: Pedro, João, Mateus. E os outros? Não fizeram nada esses homens? Realmente a igreja acredita que esses homens não fizeram nada pelo reino? É claro que eles fizeram. É óbvio que eles fizeram. Só que a história deles, Deus não quis que ficasse relatada na Bíblia. E nem por isso eles são menores. Nós vamos saber quando eles serviram menos, né? Se um dia se encontrar lá no Tem um homem na Bíblia que é um dos personagens bíblicos que eu particularmente mais admiro, que tem pouquíssimos versículos sobre ele na Bíblia, mas que é tão nítido que esse homem tinha uma intimidade profunda com Deus, que o texto vai dizer que ele andou com Deus e Deus o tomou para si, que é Enoque. Então, nós cristãos precisamos entender que o importante é nós estarmos dentro do serviço. Nem todo mundo vai ser pastor, pregador, profeta. E nem por isso você é menos importante do que o Paulo do século XXI. Deus usa tanto Paulo como usa Ananias, que é o que ele vai citar no ponto 2, que foi um homem usado para pregar a Paulo, para curar aquela cegueira de Paulo. Né? Então Deus usa a todos, tanto grande como pequeno. Esse encher toda a carne. Ele enche o grande, ele enche o pequeno, ele enche todos. E eu acho tão bonito isso, irmão Josué, lendo e estudando essa lição, nós vemos que Moisés desejou isso.
que Deus enchesse toda a carne. Lá em Números, no capítulo 11, a Bíblia vai dizer que 2 jovens começaram a profetizar fora da reunião. Eles não estavam na reunião. Mas o Espírito Santo, eles deviam estar lá, não estavam, mas o Espírito Santo começou, encheu eles lá onde eles estavam. E muito provavelmente Josué, né, vendo aquilo, corre e conta para Moisés. Ó, Moisés, tem 2 camaradas ali que estão profetizando. Tu proíbe isso aí, rapaz. Acaba com esse negócio, não tá certo não. Essa bagunça no culto, né? Isso não tá certo não. E aí a Bíblia diz que Moisés diz, tu tá com ciúme por mim? E aí ele vai desejar, né? Quem dera que todo Israel fosse profeta. E aí nós vemos Moisés desejando, Joel anunciando, Joel capítulo 2, e nos dias de Pedro se cumprindo. Quando Pedro disse, essa é a profecia que o profeta Joel disse, que nos últimos dias o Espírito Santo viria e encheria toda a carne. Então Moisés desejou, Joel anunciou e nos nossos dias se cumpriu. O enchimento de toda a carne. Eu acho incrível que diz lá o texto, né? Os jovens terão visões, os velhos sonharão. Como é que pode? Contraditório, né? Velho sonhar, né? E o jovem ter assim, visão, né? Ter visão. Normalmente Porque assim, a questão do velho é que eu acho incrível. Porque a pessoa quando tá velha, ela já não tem mais perspectiva. Porque sonho aí não é sonho só de dormir, ter um sonho, né? Mas é ter projetos, é ter planos, é ter ardor no coração de fazer algo ainda, né? E é nesse sentido. E ali aquele texto, ele abrange tanto as classes sociais, a questão dos gêneros, do sexo, né? Homem, mulher, todas as pessoas são contempladas e podem ser cheias do Espírito Santo, né? Então é uma coisa assim que realmente o Espírito Santo, ele vem e capacita. Aquele texto lá de Isaías 61, né, que é uma profecia sobre Jesus, que ele vai ler lá na sinagoga de Nazaré, o Espírito do Senhor já vai estar sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me capacitou, né? Me capacitou. Esse ungir é capacitar, né, para pregar as boas novas, para abrir a prisão aos presos, né, para enxergar muitas coisas, né? Tem um texto na Bíblia, o senhor falando sobre essa questão de capacitar, eu me lembrei desse texto, em Atos também, Atos capítulo 16, para ver como o Espírito Santo trabalha de muitas maneiras, né? Ele trabalha de muitas maneiras, até a gente enxergar a falsidade, a mentira, o engano nos falsos elogios. Né? Atos capítulo 16 está narrando ali discernimento, né? discernimento dos espíritos, né? Isso. E quem faz isso é o Espírito Santo, né? Paulo está ali pregando e o texto vai dizer que vem uma jovem, né? E ela vem falando boas palavras, né? Esses aí são homens de Deus, enviados por Deus, acreditem neles, né? A palavra deles é boa, é verdadeira, foram mandados por Deus. Ora, uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, escutando uma mulher daquela, diz assim, rapaz, vamos me acompanhar ali, né? Próxima pregação que eu for, tu vai dando essa palavra de incentivo aí para as pessoas, para animar aqui as pessoas. O texto vai dizer que aquilo começou a incomodar Paulo. Começou a incomodar ao ponto de Paulo olhar para ele e dizer assim, ó, sai dela, eu te repreendo. Não era um anjo. As palavras eram boas, né? Mas não eram de Deus. Era um espírito maligno, era um espírito demoníaco, né? E quem foi que fez Paulo enxergar? O Espírito Santo que estava na vida de Paulo. Bom, Felipe, o terceiro ponto, ele vai trazer uma ampliação dessa questão do Espírito Santo capacitar, né? E assim, o Espírito Santo capacita somente indivíduos ou ele pode capacitar um grupo, um coletivo de pessoas? Ele tem esse poder, ou ele está limitado a só indivíduos? É isso o ponto, né, que eu queria trazer aqui nesse terceiro subponto, capacitando a igreja. É só para individualmente ou o Espírito Santo pode encher toda uma comunidade local e ela se destacar? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós nunca mais somos indivíduos solos. Nunca mais. Né? Por mais que alguns cantem e preguem
essa disputa, mas a verdade bíblica é que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós nunca mais somos indivíduos solos. Temos corpo. Nós somos um corpo. Um corpo. Né? Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós fomos enxertados naquele corpo. E o propósito é a edificação do corpo, não do indivíduo Filipe. Né? Então, o Espírito Santo usa indivíduos, mas com o intuito do crescimento, do aperfeiçoamento do todo. Logo, o Espírito Santo usa o todo. Né? Nós vamos ver isso em Atos de forma muito clara, que não só os apóstolos eram usados. É claro que os apóstolos eram usados pelo Espírito Santo, mas você vê que tem uma visão do trabalho da comunidade, da igreja. Né? Não era fácil ser cristão naqueles dias. Né? Não era fácil. Você aceitar a Cristo naqueles dias era assinar um contrato de perseguição instantâneo. Então imagine o carinho que essa igreja recebia, esses novos convertidos. Né? E o carinho e o amor era tão grande que, como eu já citei, eles vendiam as suas propriedades. Porque muitos crentes perdiam tudo. Aceitavam a Cristo. Quantos jovens não foram expulsos de casa, né, por se tornar cristãos? E a família abandonou. Quer dizer, e aquele jovem vinha para o corpo sem nada, abandonado pela própria família terrena. E a família de Cristo recebia aquele jovem, recebia aquela jovem, recebia aquele senhor, aquela senhora, acolhia. E quem é que fazia isso pelaquela igreja? Era o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo capacitando a comunidade. Nós vemos isso, irmão Josué, até no uso dos dons. Os dons em si, eles são uma representação muito clara de que o Espírito Santo me capacita para o bem do todo. O dom espiritual, o dom que Deus me deu não é meu. O dom que Deus me deu é do Senhor. É da igreja. Porque Deus me deu o dom não para me edificar, não para tornar o meu nome grande. Ele me deu o dom para que, através do dom que ele me deu, outras pessoas sejam edificadas. Nós vemos isso de uma forma muito clara na Bíblia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, ele diz assim, ó: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. O Espírito Santo se manifesta a cada um, mas visando um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? Ele vai explicar em Efésios, no capítulo 4, quando ele diz assim, ó, verso 11: ele concede uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Para quê, Paulo? Por que essa diversidade de dons? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os dons é uma forma muito clara e muito transparente de que o intuito de Deus, o intuito de Jesus, através do Espírito Santo, não é a edificação apenas do indivíduo Filipe, Paulo, Pedro, João. O intuito de Cristo é que, através do dom, o corpo seja edificado. E esse corpo agora edificado vai ser usado pelo mesmo Espírito Santo que usou Paulo, que usou Pedro, para que, através da comunidade, o Espírito Santo também possa proclamar o nome de Cristo. Porque o nosso testemunho ele é muito importante como comunidade. É verdade. Muito importante como comunidade. É tanto, Felipe, que tem um texto em Atos que diz que a igreja caía na graça de todo o povo, né? É. No final do capítulo 40, do capítulo 2, depois daquela passagem que eles viviam ali em comunhão,
no partir do pão, nas orações, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí lá no final ele vai dizer, caíam na graça de todo o povo e acrescentava o Senhor todos os dias à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que as pessoas viam a igreja como uma comunidade, né? Um conjunto de pessoas que se amavam, que vendiam até mesmo suas propriedades para ajudar uns aos outros. Então as pessoas ficavam assim, né, admiradas, porque havia outras, vamos dizer ali, para eles inicialmente pensavam que era mais uma seita, né? Era mais um grupo religioso dentro do judaísmo. E até os cristãos também pensavam isso de si, né? Mas aí eles viam, rapaz, mas eles são diferentes dos fariseus, né? Eles são diferentes aqui dos saduceus. Então eles percebiam, o povo percebia que a igreja, ela realmente era diferente, né? Unida. Era unida, era coesa, era fervorosa, amorosa, tinha tantas qualidades, virtudes que realmente atraía o povo, e isso era dado ali pelo Espírito Santo. A diferença era o Espírito Santo unindo, né, trabalhando como um corpo, realmente a igreja era. Essa união, ela é tão importante para a igreja, tão importante, que quando Jesus estava aqui ainda, em carne, lá em João capítulo 17, ele está fazendo a oração sacerdotal, e no versículo 21 ele diz assim, ó, ele está orando de uma maneira audível para que os apóstolos escutassem, os discípulos escutassem, e Jesus diz assim, ó, no versículo 21, a fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que Jesus está dizendo. Ó. Eu peço, Pai, que eles sejam um, unidos, uma igreja unida, uma igreja coesa, uma igreja que se ame de verdade. Assim como eu te amo, assim como eu sou unido contigo. Qual o propósito dessa união? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Se isso é verdade, o contrário também é. Uma igreja desunida faz com que o mundo não creia em Cristo. Verdade. Afasta. Que Cristo é esse? Afasta as pessoas. Que não une nem vocês. Né? Que Cristo é esse? Que Senhor é esse? Que vocês vivem brigando uns com os outros. Então a união da igreja, ela é essencial para a pregação do Evangelho. Glória a Jesus. Irmão Felipe, o terceiro ponto diz o Espírito Santo como fonte geradora de missões. E aí nós vamos aqui ter uma outra ação, né, do Espírito Santo, que é a questão da obra missionária. O primeiro subponto, que eu vou juntar com o segundo, né? O envio missionário e a estratégia missionária. E a pergunta que eu lhe faço é, o texto de Atos 13 é muito revelador sobre a atuação do Espírito Santo no cumprimento da grande comissão. Como ele atua em relação ao envio e à estratégia missionária? Qual é o papel do Espírito Santo aí dentro da obra missionária? Ele atua, ele atua. Ele atua, ele gerencia, né? Nós vemos em Atos 13, no livro de Atos de forma geral, mas em Atos 13 nós vemos, por exemplo, que é o Espírito Santo quem chama. Essa é a primeira coisa, o primeiro detalhe. Não é Barnabé, que no caso da primeira viagem missionária era o líder daquela viagem, não é Barnabé que se oferece. Não é Paulo que se oferece. Não é Paulo que diz assim, eu fui chamado por Deus para ser... Eu tenho um sonho aqui de fazer uma missão, de sair pelo... Pai, eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo de Deus de viajar com Barnabé. Não. A primeira característica do Espírito Santo é ele quem chama. Por que é ele que chama? Porque a obra é dele. Uhum. A obra é dele. Né? Verdade. A obra é dele. Não é nossa, não é de nenhum ser humano. A obra é dele. E se a obra é dele, é ele quem chama. Essa é a primeira característica do Espírito Santo. É ele quem chama o indivíduo. Se ele chama, ele capacita. Ele dá dons. Para que nessa caminhada possa acontecer aquilo que ele quer que aconteça.
Ele chama Barnabé e Saulo e capacita eles, enche eles com o Espírito Santo. Você vai ver isso desde o início. Já em Atos capítulo 13, nós vamos ver que quando eles chegam em um determinado local e começam a pregar a um procônsul, havia lá um homem chamado Elimas, né? Que o texto vai chamar ele de Bar Jesus, né? E esse prefixozinho Bar quer dizer filho de Jesus, né? Filho de Jesus. E o texto vai dizer que ele começa a se opor à pregação de Barnabé e de Paulo, e o texto diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz: ó filho do diabo. É filho de Jesus. De Jesus você nunca foi filho. Ó filho do diabo. Quem é que faz Paulo enxergar aquilo? Quem é que dá? Quem é que capacita Paulo? Quem é que dá ousadia a Paulo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo chama, o Espírito Santo capacita e o Espírito Santo dá estratégia. Quando a gente chega em Atos, capítulo 15, o texto vai dizer que os discípulos, Barnabé e Paulo, voltam a Jerusalém e ali acontece o primeiro concílio, né? Há uma discussão entre o que os gentios deveriam seguir do judaísmo, se deveriam seguir alguma coisa, se não deveriam, e é chegado num consenso. No finalzinho do capítulo 15, o texto vai dizer que Paulo conversa com Barnabé e diz a ele desejar voltar pelas cidades que eles tinham passado, visitando os crentes, as igrejas que eles tinham plantado naquela primeira viagem. Esse era o acordo de Paulo com Barnabé. Nós vamos voltar para o mesmo canto que a gente já foi, visitando os crentes, reforçando, reanimando os cristãos que já estão lá. Acontece uma pequena discussão entre Paulo e Barnabé, porque João Marcos queria ir de novo e Paulo não aceita. E aí acontece aquela... Barnabé vai para um canto, Paulo vai para outro. Pequena não. Né? Uma forma pequena, né? Paulo vai com Silas e Barnabé vai com João Marcos. E o capítulo 16, o capítulo seguinte, vai dizer que Paulo, intentando fazer aquilo, é proibido pelo Espírito Santo. Veja o Espírito Santo dando estratégia. Ó. Quando a gente vai para Atos capítulo 16, o versículo 6, diz assim, ó: percorreram a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo queria pregar, o Espírito Santo disse: não, aqui não, você não vai pregar não. Chegaram perto de Mícia e tentaram ir para Bitínia, mas, mais uma vez, ó, o Espírito Santo não permitiu. E por que ele não permitiu? Porque o plano de Paulo era um, mas a obra não é dele. Quem chamou foi o Espírito Santo. Então quem guia é o Espírito Santo. É o dono da obra. E aí o Espírito Santo vai se revelar a ele. O versículo 9. Ó. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então o plano de Paulo era visitar os cristãos, as igrejas já implantadas. Mas o plano do Espírito Santo era: não, você vai mais longe. Você vai para um canto que você ainda não foi. Eu tenho gente lá. É mais urgente ali, né? Esse é o meu plano, essa é a minha estratégia. Lá é mais urgente. Então nós vemos que o Espírito Santo chama, ele é o dono da obra, ele capacita, e ele guia, ele dá as estratégias corretas. Glória a Deus. Até, Felipe, assim, muitas vezes as pessoas, eu já tenho lido algumas coisas sobre Paulo, né? E assim, a gente sabe que Paulo tinha uma estratégia também, né? Ele era uma pessoa que planejava, mas aquilo era sempre submetido ao Espírito Santo, né? E, por exemplo, Paulo ele usou as sinagogas como uma plataforma para, a partir dali, ele chegar à cidade. Isso, espalhar o evangelho nas cidades, né? Ele sempre, a gente vê ele atuando nas cidades mais proeminentes. Como estratégia. Isso, né? Mas o Espírito Santo era que certamente dirigia ali, né?
Eu vejo que esse ponto aqui, ele é necessário nesse contexto da lição, porque realmente hoje, muitas vezes, nós estamos dependendo das nossas estratégias, né? Irmão, vamos fazer um trabalho assim, assim, isso vai trazer resultados assim, 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 e a gente não submete isso, né, ao crivo do Espírito Santo, para que ele diga se verdadeiramente é daquela forma que ele quer conduzir. E aí, como a gente não consulta, como a igreja, muitas vezes, líderes e o povo em geral, nós em geral, né, a gente muitas vezes não consulta, a gente faz do nosso jeito, do nosso modo, achando que estamos agradando ao Senhor, estamos servindo, mas muitas vezes não, né? Porque realmente tudo ali saiu apenas pelo planejamento humano. E é preciso ver que às vezes esse direcionado do Espírito Santo é até um pouco contraditório à vontade humana. Uhum. Se você ler Atos dos Apóstolos, eu li recentemente mais uma vez o livro de Atos. Quando Paulo é preso no finalzinho, quando ele retorna para Jerusalém, Eu estou preso em Romanos por enquanto. tá vivendo em Romanos, né? Então, Quando ele é preso em Jerusalém, por 2 vezes os homens que o estavam julgando dizem assim: esse homem poderia ter sido solto. uhum. Ele poderia ter sido solto. E qual foi o motivo pelo qual Paulo não foi solto? Porque ele apelou para César. Agora, por que Paulo apelou para César? Cristo diz a ele, através do Espírito Santo: é necessário você ir a Roma. Uhum. Ele fala 2 vezes isso. Ele fala isso no capítulo 26, se eu não me engano, e fala isso no capítulo 28. Era necessário você ir a Roma. Então Paulo troca a liberdade para ir a Roma preso, porque o Espírito Santo estava guiando ele, dizendo: é necessário você ir a Roma. Uma vida na dependência do Espírito Santo é bem diferente, né? É bem diferente. Bom, Felipe, nós queremos encerrar nosso estudo. Eu vou pedir a você para fazer as suas considerações finais, o encerramento, né? Sua conclusão. E depois nós vamos também dar aqui as nossas considerações finais e estaremos encerrando o nosso abençoado estudo de hoje. Amém. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez ao presbítero Josué pelo convite, pela confiança, né? Para mim é motivo de muita alegria ser cotado, né, como um dos irmãos que pode estar aqui. Para mim é uma alegria e só Deus quem faz essas coisas. Eu espero que seja útil, né, essa nossa conversa para os irmãos, tanto para os irmãos que vão preparar as suas aulas, né, no próximo domingo. Que Deus possa abençoar aí, que os irmãos possam defender, né, a nossa doutrina pentecostal, né. Espero que tenha sido dado algumas bases aqui para mostrar que a nossa doutrina pentecostal ela não vem de um sentimento, né, mas ela vem da Bíblia, né, ela vem da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar os professores e os irmãos também que não são professores, mas que semanalmente escutam essas aulas, né, com os irmãos convidados, o Luiz, né, que é um grande mestre, que possam ser edificados pela palavra de Deus, que semanalmente é postada aqui através desse canal. Amém. Amém. Irmãos, quero também fazer aqui meu agradecimento mais uma vez ao professor Felipe, né, um mestre reconhecidamente aqui capacitado em nossa igreja, e também pela sua disposição de vir até aqui, né, gente? Compartilhar conosco aquilo que Deus tem lhe dado em primeiro lugar. E, assim, agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado, aqueles que têm sido fiéis, vou usar essa palavra aqui, né, que têm nos dado esta honra de sempre assistir aos nossos vídeos, tá certo? Aqueles que pela primeira vez estão assistindo, também nossa gratidão, nosso muito obrigado. Mais uma vez eu peço aos irmãos o apoio, se inscrevendo e
curtindo, né, gente, compartilhando. Os irmãos já sabem, o recadinho de toda pessoa que atua aqui no YouTube, né, esta solicitação, tá certo? E nós estamos buscando aí alcançar os 2.000 inscritos, né? Já estamos quase em 2.080 e eu creio que vamos... 1.800? Já estamos quase em 1.280. Perdão, corrigindo aqui, viu? Lembrando, obrigado aqui ao André. Mas a nossa meta... Felipe? Ajuda aí, viu, Felipe? Chegarmos agora a 2.000 inscritos, né? E é isso, gente. O nosso desejo é fazer esta obra, ocupar este espaço tão importante, né? E servir ao povo de Deus, acima de tudo, fazer tudo para a glória do Senhor. Tá certo? Muito obrigado por assistir, por participar conosco. Deixe seu comentário aí, tá gostando, se não tá, o que a gente precisa melhorar, tudo isso nos ajuda, né? Quero agradecer o André também, mais uma vez, meu filho, aqui que nos dá o suporte técnico. Irmãos, estamos hoje encerrando, né, o primeiro trimestre e eu quero apresentar aqui a vocês, tá certo? A nossa próxima revista, né, que traz como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. É o segundo trimestre, o comentarista é o pastor Osiel Gomes, e a gente vai dar continuidade a este trabalho de trazer os comentários das nossas lições, tá certo? Durante este trimestre, em nome de Jesus, com a bênção de Deus. E assim, nos despedimos, graças a Deus por todas as bênçãos, e até a próxima vez, em nome de Jesus. Amém.